Para finalizar a disciplina de instrumentação, vamos ver a simbologia de instrumentação. Tem a norma ISA S 5.1 e tem a norma da ABNT, a NBR 8190. Então, essa aula vai apresentar o padrão de identificação e simbologia da instrumentação e ele é muito cobrado nas provas do ENAD. A gente vai falar da norma, os tipos de conexões, símbolos de instrumentos, instrumentos e suas definições, identificação funcional, locais de montagem e exemplos de representação. Aqui está falando, gente, nesse slide, que o Brasil tem uma norma para identificar símbolos, porém, cada empresa tem liberdade de escolher a norma interna que eles quiserem seguir. E a que é mais utilizada na indústria de processos, ou seja, indústria química e petroquímica, é o padrão da ISA, do Instrument Society of America. Ela é a norma S51 da ISA, ou 5.1, vai estabelecer a simbologia gráfica, tanto para instrumentos do campo como instrumentos da sala de controle, e tem também um código de identificação. Então são duas partes. A primeira parte é a parte gráfica e a segunda parte é a codificação que vai ser usada. E, como eu já falei, ela é adequada para a indústria química e petroquímica e para diagrama de instrumentação e tubulação, ou Pipe and Instrumentation Diagram. Os tipos de conexão, os principais, estão aqui listados. Tem conexão de processo, a ligação mecânica, que é uma linha contínua. Tem sinal pneumático, é uma linha contínua com dois traços cortando ela. Sinal elétrico é uma linha pontilhada. Tubo capilar é uma linha com X cortando ela. Sinal hidráulico é uma linha contínua com L. Sinal eletromagnético ou sônico e comunicação sem fio é uma linha contínua com uma senoide. Os instrumentos, eles podem estar montados no campo, aí não vai ter nenhum corte no desenho. No painel principal tem um corte com uma linha contínua. No painel principal, mais montado atrás dele, quer dizer, você não vai ver o instrumento, mas ele vai estar no painel principal, é uma linha pontilhada. E em painel local, quer dizer, não está na sala de controle, mas está no painel local num determinado equipamento. São duas linhas contínuas. O instrumento discreto, aquele cujo sinal é 01, é simbolizado por um círculo. Um display compartilhado, algo que vai mostrar um determinado valor de um instrumento, é um círculo inscrito no quadrado. Uma função executada no computador é representada por um hexagrama, e essa função significa que tem processamento sendo executado naquele local. E os CLPs ou PLCs, PLC está em inglês, CLP é controlador lógico programável, é um losango inscrito no quadrado. Então, esses são os principais símbolos de instrumentos e a nomenclatura vai estar junto a eles e a conexão que vai ser feita vai seguir o slide anterior. Tem ainda os instrumentos, que são as válvulas. Tem a válvula diafragma, que a gente já viu na aula anterior, sobre elementos finais de controle. Válvula com atuador elétrico, são as válvulas solenoides. Válvula com atuador hidráulico ou pneumático, tipo pistão. Válvula manual, válvula auto-operada de diafragma. Tem outros tipos de válvulas, gente, mas a gente vai se ater apenas aos principais. Placas de orifício tem essa representação, Venturi esta outra, e tubo de Pitot parece um relógio, mas não é. É um quadrado com um L. Quando a gente vai identificar o código do instrumento, vai depender do tipo de instrumento que a gente vai tratar. Se for um detector, a gente vai usar a letra I. Vai detectar a alteração na variável do processo. Se for um transmissor, é um instrumento que converte o sinal do detector em outra forma
a gente vai usar um T. Se for um indicador, na verdade é onde a gente vai visualizar o valor da quantidade medida, a gente vai usar um I. Um registrador é onde graficamente registra os valores instantâneos, a gente vai usar um R. Um conversor que recebe uma informação na forma de sinal e altera a forma de acordo com a entrada de uma válvula, do elemento final, a gente vai usar um Y. Um controlador vai usar o C, e o elemento final de controle ou a válvula, a gente vai usar um V. Aqui eu tenho exemplos de indicadores, registradores, unidade de alarme, controlador, transmissor de pressão e válvula de controle. Cada instrumento ele é identificado com um conjunto de letras e números, e essa numeração é inequívoca, exclusiva. Essa numeração é chamada tag, ou identificação funcional. A primeira letra identifica a variável medida pelo instrumento. As letras subsequentes identificam a função do instrumento, e a gente vai ver numa tabela as letras e o seu significado, se for primeira ou se forem letras subsequentes. E depois vem o número da malha, e o número da malha indica quais os instrumentos estão vinculados naquela lógica de controle. Então cada malha tem uma lógica exclusiva e específica. Então todos os instrumentos que estão na mesma lógica de controle vão ter que ter a mesma numeração da malha. Essa tabela, nesses dois slides, mostram o significado das letras. A gente já vai ver os principais instrumentos, mas a letra A, por exemplo, se for a primeira letra, vai ser um analisador. Se for uma letra sucessiva, vai ser uma indicação de alarme. A letra H é um comando manual como primeira letra, e é uma letra, se for uma letra seguinte, ela vai indicar alto. Eu vou pegar como primeira letra, por exemplo, a letra I. A letra I indica corrente elétrica. Se depois da letra I vier a letra A e H, vai estar falando que é um medidor de corrente que indica alarme alto, ou seja, é um indicador de sobrecorrente no sistema. E assim a gente vai montando as características dos sinais que a gente vai estar passando. L é sinal de nível e também indica baixo, valor baixo. R, se for primeira letra, é radioatividade, se for letra subsequente, é um registrador. E assim sucessivamente. Então a gente vai ter a primeira letra, nesse exemplo é P. Se a gente pegar P, nessa tabela, está falando que como primeira letra P significa pressão. Segunda letra R e C. R é registrador e C é controle, como a gente viu anteriormente. E depois vem a identificação da malha. 001 é a área de atividade, onde o instrumento atua. 02 é o número sequencial da malha. Então, a área de atividade vai ser a mesma e esse 02 é um número que vai variar. E pode ou não ter sufixos. Então, a identificação do instrumento são todas essas letras. PRC, 001, 02A. As principais letras primeiras estão listadas aqui. A para analisador, F para vazão, L para nível, P para pressão e T para temperatura. Os principais modificadores: D de diferença entre duas tomadas. Então, um sensor de pressão diferencial é PD. S, segurança. Segundo grupo de letras mais usados: A para alarme, C para controle, I para indicador, R registrador, Y para qualquer cálculo ou manipulação numérica, T transmistor, V válvula. E os principais modificadores: H para alta e L para baixa. E aqui está falando o que eu já falei. H e L são usados com a letra A para indicar alarme de alta e baixa. Temos exemplos: T e C é um indicador e controlador de temperatura. L e C é indicador e controlador, agora de nível. F e C é indicador e controlador de vazão. J e C é indicador e controlador de potência. S e C, indicador e controlador de velocidade. B e C não é a caneta, mas o indicador e controlador de queima ou combustão. LH é alarme de nível.
alto. O L é de nível, o A é de alarme e o H é de alto. TAH é alarme de temperatura alta. SAL é alarme de velocidade baixa, WAL é alarme de peso baixo, HV é válvula de controle manual, LCV é válvula de controle nível alto, LV é válvula de nível. Desculpa, LCV é válvula de controle de nível alto operada. L nível, C de controle, V de válvula, válvula de controle de nível. LV é válvula de nível. A diferença entre as duas é que uma ela opera sozinha, é auto-operada. A letra C indica isso. E quando a gente integra a informação do código da tag com a representação gráfica, a gente vai ver que são instrumentos que estão colocados na sala de controle. Todos esses. Por quê? Instrumentos digitais porque são círculos, ou discretos porque são círculos. O traço contínuo cortando o círculo significa que estão no quadro de controle. LAHH é alarme de nível altíssimo, muito alto. LAL, alarme de nível baixo. LAH, alarme de nível alto. LALL, alarme de nível muito baixo. O primeiro está na malha 100, o segundo 101, o terceiro 102 e o quarto 103. O sinal não dá para ver direito, mas é uma onda quadrada com uma seta cortando a conexão. Significa que é um sinal binário elétrico. Então a gente pode ter um instrumento no campo, no painel principal, num painel separado ou aplicado diretamente num equipamento. Então ele pode estar na parte da frente do painel, na parte de trás do painel de controle e pode estar num equipamento ou no campo. E aqui estão os exemplos. Medidor de linha, FI, indicador de fluxo, malha 301. Aqui embaixo a gente tem uma placa de orifício, um transmissor de vazão, FT, malha 201. Aqui não é um transmissor, mas um indicador de vazão, malha 401, FI. Todos estão em montagem local. FR é o registrador de vazão, malha 301. Aqui a gente vê dois, o FT, transmissor de vazão, malha 201, sinal pneumático chegando a outro instrumento instalado no quadro de controle, que é o registrador de vazão da malha 201. O FT está vinculado com uma placa de orifício. Aqui a gente tem um FR, um registrador em campo, vinculado à placa de orifício, e um registrador de pressão, também vinculado a essa placa de orifício, ambos em malhas distintas, 302 e 303, e ambos vinculados com o mesmo instrumento de campo. É uma placa de orifício. Aqui novamente uma placa de orifício, um transmissor de pressão na malha 403, um transmissor de vazão na malha 402, o transmissor de pressão manda um sinal pneumático até um regulador de pressão na malha 403 e o transmissor de vazão manda um sinal pneumático até o registrador de vazão na malha 402. O FR402 e o PR403 estão no quadro principal, enquanto o FT402 e o PT403 vão estar colocados no campo e juntos a uma placa de orifício. Aqui a gente vê um sistema de controle completo. Controle em malha fechada. Tem transmissor de vazão, uma placa de orifício, malha 202. Ele manda o sinal pneumático a um controlador e registrador de vazão na malha 202, que manda o sinal pneumático para uma válvula. Então esse controlador vai regular essa válvula em função do valor da vazão do sistema.
como ele aumentando ou diminuindo a abertura da válvula, ele controla a vazão que tem nesse sistema, a gente tem um controlador de vazão. O controlador e o regulador está colocado no painel principal, enquanto o transmissor de vazão se encontra no campo. Agora que a gente viu vazão, vamos ver pressão. PI 101 é o indicador de pressão, montagem local. PR 201 com traço no meio é registrador de pressão no painel principal de controle. Aqui a gente vê um transmissor de pressão na malha 301 enviando sinal pneumático. Esse transmissor de pressão está no campo, ele envia um sinal pneumático para um controlador e registrador de pressão da malha 301 que se encontra no quadro principal. Esse, através do sinal pneumático, varia uma determinada válvula. Então a gente tem um controle de pressão por meio da abertura e fechamento dessa válvula. Nesse segundo aqui a gente tem um alarme de pressão alta na malha 102, montagem local. Aqui a gente está vendo uma válvula de controle de pressão 202. Ela é autorregulada ou auto-atuada. Ela varia e regula o seu abertura e fechamento em função da pressão de saída do sistema. Aqui eu estou mostrando um controlador de pressão, tem um sinal que vem para o controlador de pressão. Normalmente, esse controlador de pressão é um equipamento mecânico, pode ser um diafragma, que vai ligar e desligar uma válvula, pode ser um fole, que vai estar vinculado com um sensor potenciométrico, mas a saída desse sistema é um sinal pneumático que vai regular uma válvula. Aqui a gente tem dois vasos. O primeiro, os dois vasos têm um transmissor de pressão diferencial entre eles, na malha 103, manda um sinal pneumático para o controlador regulador de pressão diferencial. Um dos vasos tem um registrador de pressão na malha 103. Esta parte aqui, PDRC 103 e PR 103, está no quadro de controle. O controlador manda um sinal pneumático e vai regular a válvula de entrada ou saída de um dos vasos. Aqui a gente tem um exemplo de malha de controle. O transmissor de pressão, tem um sinal elétrico vindo para o sensor de pressão. Ele está instalado no campo, a malha 103. Tem um sinal elétrico que vai para um controlador. Na verdade, essa aqui é uma função de controle e indicação de pressão. Pode ser um computador industrial que esteja fazendo isso. Está instalado na sala de controle por causa desse traço contínuo. E o contínuo um sinal elétrico indo para um conversor de corrente em pressão para mandar um sinal pneumático para uma válvula chamada PVC, controlador de válvula por pressão, malha 103. Aqui a gente está mostrando a simbologia detalhada e a simbologia simplificada. Eu tenho um indicador e controlador de pressão. Vocês podem ver que é um PLC aqui. Ele está colocado no quadro geral do sistema. Sinal elétrico indo para ele, sinal elétrico indo para a válvula. Mas ele pode ser visto como um transmissor de pressão. Olha a tomada do transmissor de pressão. Tem uma válvula só para fazer manutenção desse transmissor. Tubulação de meia polegada. Esse transmissor de pressão vai mandar um sinal elétrico de 0 até 300. Vai chegar no controlador. Ambos estão na malha 201. Esse está no campo. Esse está no painel principal. É um CLP. Está vinculado o set point a
uma atividade ou alguma lógica. Então o set point chega por aqui, vai chegar o alarme de pressão alta aqui, entra o set point aqui e vai ter um controle do tipo PI, chegando num conversor de pressão, tem entrada de ar comprimido, o ar comprimido em função da entrada que vem do controlador, que é um sinal elétrico, vai enviar o ar comprimido para um pressostato, esse pressostato vai trabalhar com a válvula e essa válvula chama PCV 201, uma válvula controladora de pressão. Então, esse é o detalhamento, essa é a simplificação do sistema. Agora eu vou mostrar temperaturas para você. TW é poço para termômetro ou termopar. Está no campo, malha 101. TI 201 é indicador de temperatura no campo, malha 201. Indicador de temperatura no painel com transmissão elétrica. A transmissão elétrica é essa linha pontilhada. Isso aqui está no painel principal, malha 301. Aqui a gente tem o mesmo indicador de temperatura mandando um sinal elétrico para um registrador de temperatura, malhas distintas. Aqui a gente tem uma tomada elétrica para o controlador e regulador de temperatura, ele manda o sinal pneumático por uma válvula. Então eu tenho um controle de abertura e vazamento dessa válvula em função da temperatura. Aqui a gente tem um transmissor de nível, na malha 102, manda o sinal pneumático por um controlador e regulador de nível, na malha 102, esse está no campo, esse segundo, por causa desse traço, se encontra no quadro principal, ele manda o sinal pneumático por uma válvula de nível e faz o controle do nível desse vaso de pressão. Aqui a gente tem um alarme de nível alto no campo, conexão mecânica, ele manda o sinal elétrico por um sinalizador do painel. Então, sinalizador de nível, malha 202, esse no painel principal. Aqui a gente tem um transmissor de nível, conexão mecânica, malha 103, sinal pneumático para o controlador e regulador, controlador e registrador de nível na malha 103. Isso para um vaso. No segundo vaso, conexão mecânica do transmissor de nível, malha 104, sinal pneumático para um transmissor e controlador de nível na malha 104. O controlador da malha 103 manda um sinal pneumático para uma determinada válvula. Aqui a gente tem um trocador de calor, uma temperatura de entrada, uma temperatura de saída. Aqui tem um dreno e entra vapor aqui. Então, tem uma válvula de vazão, tem uma placa de orifício, um transmissor de vazão, conexão mecânica. O sinal com esse traço é um sinal elétrico, é assim também que representa o sinal elétrico. Está mandando a vazão para o controlador de vazão. Aqui é na mesma malha 25, sinal elétrico para a válvula. Tem entrada no set point, conexão elétrica. Vem de um controlador de temperatura, o set point. Então, a temperatura vai dizer qual é a vazão de vapor que tem que ser colocada aqui, porque tem um transmissor de temperatura, conexão mecânica, mandando sinal elétrico. A temperatura é um controlador. E é em função desse set point de temperatura e a temperatura real que ele vai gerar o set point da vazão de vapor. Então, esse é um trocador de calor. Tem um controle em cascata. Um controle de temperatura regulando o controle de vazão. Esses são 4 trocadores de calor com inúmeros instrumentos. Agora a gente começa a ver como é que o pessoal representa isso em projetos reais. São trocadores de calor de indústria sucroalcooleira. Dá para ver um controlador e um indicador de temperatura regulando essa válvula para todos os trocadores de calor que a gente tem aqui. Além disso, a gente tem indicadores de temperatura, indicadores de pressão na entrada e saída do trocador de calor. Temos
diversas válvulas aqui para regular o sistema. Só que quando a gente olha onde se encontram esses trocadores de calor numa planta principal, a gente vai ver que se trata de um fluxograma de processo muito mais completo. Tá? Então, é por isso que essa norma ISO ela é importante. Aqui a gente vai saber quais instrumentos a gente está usando, onde eles estão sendo aplicados, que lógica de controle vai ser aplicada. E assim a gente consegue transmitir informação do pessoal de projeto para o pessoal de campo, que vai fazer a instalação desses equipamentos.